Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, hoje nós vamos falar do último evangelho, né? Ou do quarto evangelho na sequência aqui que a gente está lendo. Como é o último evangelho, eu vou recapitular, coisa pouca mesmo, bem rapidinho, os outros três, né? Só para a gente fazer essa comparação geral agora dos quatro evangelhos, tá bom? Então, nós estudamos nessa sequência, que é a sequência que está na Bíblia, né? O Mateus, o Marcos e o Lucas. E a gente já viu que não é porque eles estão nessa sequência que eles foram escritos nessa sequência, mas é só por uma questão mesmo de organização, né, de quem fez isso, ou as pessoas que fizeram isso lá no comecinho da igreja, né, foram organizar a Bíblia, então entendeu que o Mateus deveria ser o primeiro por fazer essa ponte, né, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mateus fala para os judeus, né, apresenta Jesus, né, para os judeus, traz características, informações que para os judeus fazia todo sentido, fazia diferença e era necessário para provar que Jesus era aquele prometido por todos os profetas, né? Ao longo dos séculos, desde lá de Gênesis 3 e 15, né? Desde Moisés, por assim dizer, como profeta, foi falando a respeito do Messias que viria, né? Passando por todos, sem exceção, de alguma maneira mencionaram, né? Uns mais diretamente, outros indiretamente, mas todo o Antigo Testamento, o propósito dele era preparar o povo para receber o Messias, né? E aí o Mateus vem primeiro na sequência. Então, Mateus, dirigido lá ao público judeu, né, falando de Jesus como sendo o Messias, o Rei. O Marcos foi escrito, inclusive Marcos foi o primeiro, né, dos quatro a ser escrito. E Marcos ele é mais conciso, mais enxuto, né? Mais curtinho aí, 16 capítulos. Mas ele é muito intenso, porque ele vai mostrar o poder de Jesus, né? Sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre a natureza, né? Sendo ele aí poderoso. A despeito do seu poder, Jesus ele aparece no Evangelho de Marcos como o servo sofredor, aquele que veio para servir, porque Marcos está escrevendo para os romanos, que na época era quem dominava o mundo, né? Quem comandava, quem tinha um poder militar, político, enfim, era o império mundial. E aí apresenta então Jesus como esse servo que veio para servir muitos e resgatá-los do pecado. Lucas, o terceiro evangelho que estudamos na semana passada, ele fala para os gregos, né? Diretamente para Teófilo, como a gente viu lá no capítulo 1, verso 1 até o 4, né? Lucas é um historiador, Lucas ele tem um nível intelectual muito grande, é um médico, que para a época era uma coisa, não era comum como hoje, né? Comum no sentido assim, que hoje nós temos muitas pessoas, mas centenas e milhares de pessoas no mundo, né, que tem essa função de médico, né? Estudaram medicina, enfim. Lucas, né, era uma raridade, né, como médico naquela região, não se tinha muito. Então, uma pessoa de nível intelectual também diferenciada. E a gente vê que ele é esse historiador, ele investiga, ele pesquisa, ele detalha coisas, inclusive, que possivelmente só um médico, né, conseguiria detalhar a respeito de enfermidades e tudo mais. Reconhece os milagres de Jesus, mesmo sendo médico, né? Não é aquele cara que leva tudo pela conclusão, né, da ciência e tudo mais, mas ele é o evangelho mais completo. Tem 13 parábolas, por exemplo, que outros não têm. Lucas dá mais ênfase aos ensinos de Jesus, às parábolas de Jesus, né? E ele fala para os gregos, o público que ele direciona o seu evangelho
a finalidade é alcançar o público de mentalidade, de cultura grega, onde tinha muito esse valor da sabedoria, do intelecto, da busca da perfeição, do homem perfeito, né, como a gente falou na semana passada. E aí hoje a gente chega no quarto evangelho, que é o evangelho segundo João, né? Então esse quarto evangelho, João direcionou esse evangelho para os cristãos, ou seja, para a igreja, com a finalidade de reforçar a fé dos irmãos, né, a respeito da fé em Cristo, em Jesus, sendo Ele o próprio Deus, né, e mostrando de fato. Então o Evangelho de João pretende mostrar Jesus como Deus, simples assim, né, no sentido, olha, não era apenas o Messias esperado, não era apenas aquele que tinha poder, mas veio para servir e renuncia o seu poder, não é aquele apenas que nele tem toda a sabedoria de Deus pelos seus ensinos, o homem puro, sem pecado, mas João ele vai direto, ele diz, ele é Deus, ele e o Pai são um, né? Ele começa no capítulo 1 e verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, né, do capítulo 1, ele diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, diversas passagens ele diz, né, Jesus é aquele que veio do céu. Como eu disse, né, o próprio capítulo 10, verso 30, onde ele declara que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né, capítulo 14, onde o Filipe pergunta lá, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele diz, mas quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, assim, é sempre essa ênfase de Jesus como sendo o próprio Deus. Amadas, o que faz toda a diferença na nossa vida como cristãos é justamente esse ponto, tá? O que nos diferencia de todas as confissões, crenças e movimentos religiosos na humanidade é esse, ou seja, reconhecer que Jesus é uma das pessoas da Trindade, sendo assim o próprio Deus. Essa é a declaração principal daqueles que acreditam em Cristo, tá? Então, Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, também rejeita o Pai, né? Rejeita Ele como o próprio Deus. Então, assim, isso é essencial para aqueles que servem a Deus, né? Acreditar e confessar que Jesus é Deus, não foi apenas um profeta. O islamismo, por exemplo, eles reconhecem Jesus como uma figura histórica e como um profeta, né? Parecido com Maomé, que para eles Maomé é o profeta de Deus, né? Então olha só, o islamismo até reconhece Jesus como sendo um dos profetas, mas não é nem tão importante como o próprio Maomé, que é o líder maior deles, né? Se a gente vai no catolicismo, no espiritismo, enfim, em outras religiões mais, até as orientais, eles reconhecem que Jesus foi uma pessoa real na história, que viveu lá na Palestina, os seus ensinos e tudo mais. Mas eles não professam, eles não acreditam, eles não reconhecem que Jesus é Deus. Tá? Então o Evangelho de João, segundo João, tem essa ênfase, é isso que ele pretende mostrar. Então o autor, como eu falei, é o próprio João, né? O tema, Jesus, o Filho de Deus, e esse termo Filho de Deus, a gente precisa entender que não é como nós entendemos, tá? Filho de Deus como sendo apenas uma pessoa que consanguinamente, né, que fala, né? Hereditariamente pertence lá aquela árvore genealógica, ou seja, tem meu pai, ele me gerou e eu sou o filho dele nesse sentido. Quando esse termo filho de Deus é usado, e principalmente a respeito de Jesus, tá? Ele refere-se ao próprio Deus, porque a questão o que Deus pode gerar? Né? O que Deus pode gerar? Deus. Quem pode ser filho de Deus? O próprio Deus. Não tem como Deus gerar um outro Deus. É Ele mesmo. Só que aqui é interessante que é um mistério muito grande, que é a dupla natureza de Cristo. Isso que não encaixa na nossa cabeça. Isso que para nós não faz sentido, não tem lógica, melhor dizendo, né? Não faz sentido porque nós acreditamos na Bíblia, mas não tem lógica, não cabe na lógica humana. Como que um mesmo ser, um mesmo ente,
ele pode ser ao mesmo tempo a natureza humana e ao mesmo tempo com a natureza divina. Como que um ser consegue, tem condições de em si ter as duas naturezas? Como pode ser isso? Não pode, na vida de ninguém, de ninguém, não tem nenhum outro ser no universo que tenha essa condição. Mas em Jesus isso foi possível, né? Em Jesus isso se realizou. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus, ele foi homem como nós, né? João vai falar na sua carta, inclusive, né? Nem no Evangelho, lá na primeira carta, capítulo 5, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus, de fato, ele veio em carne e sangue, né? E quem não confessar que Jesus veio em carne e sangue, está errando feio. Então, ele, de fato, foi um ser humano, como qualquer outro, no sentido biológico, das limitações humanas, né? Fome, sede, sono, cansaço, essas limitações físicas, né? Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, por exemplo, né? Como é um atributo de Deus, a onipresença, Deus está em todos os lugares. Jesus, naquela condição humana, não podia, porque ele tinha essa limitação física, era um ser humano, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que ele era um ser humano, ele também nunca deixou de possuir a natureza de Deus. O que acontece na vida de Jesus, né, é o que Paulo vai descrever lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 até 10, 11, mais ou menos ali, tá? Quando ele vai dizer que Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele se esvazia desse atributo, ou dos atributos, né? Ele se aniquila, é a palavra lá, né? O esvaziamento de Jesus como Deus, ou seja, ele não usou o seu atributo de onipotência, onipresença, onisciência, tudo que ele realizou, os milagres, as curas, né? Andar por cima do mar, paravento, mar, aquela coisa, ressuscitar mortos, todas essas questões extraordinárias, ele fez tudo isso pela capacitação do Espírito Santo sobre sua vida, né? Após o batismo de João lá, que João Batista batiza Cristo, o Espírito Santo vem sobre ele, unge ele, cumprindo Isaías capítulo de número 61, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, dar vista aos cegos, enfim, essa capacitação do Espírito Santo. Ele mesmo diz, né, no capítulo 15 de João, que as obras que ele estava realizando, os seus discípulos também poderiam realizar. Por quê, amados? Porque era o Espírito Santo que o habilitava, que o capacitava para aquilo, né? Então, o mesmo Espírito, ele também foi enviado para os discípulos de Cristo. A grande diferença, que muitas vezes não acontece da mesma proporção, intensidade, né, como acontecia na vida de Jesus, é porque nos falta a comunhão, né, necessária, como Cristo tinha com o Pai. Então, a gente peca muito, erra muito nessa intensidade, nessa entrega, né, de como Jesus vivia. Nós não vivemos na vida de renúncia, de dedicação. E olha que Cristo nem precisava, porque ele não tinha pecado, mas ele assume a natureza humana e ele toma lugar do pecador, mas sem pecado, justamente para morrer sem pecado e resgatar o pecador. Então essa é a grande diferença também na vida de Jesus, embora sendo ser humano, como nós, sendo tentado, Hebreus vai dizer isso, né? Capítulo 4 lá e outros capítulos de Hebreus, vai dizer isso, que Jesus sendo tentado, mas sem pecado. Mas ele sofreu a tentação porque ele tinha a natureza humana, porém não pecou, né? Pela plenitude do Espírito Santo que habitava na sua vida. Então esse é um mistério da teologia, esse é um mistério da Bíblia. Isso para nós não encaixa, não é humanamente compreensível. Mas é isto que a Bíblia fala, é isto que João, no seu Evangelho, ele enfatiza. Jesus é Deus, mesmo estando em forma de homem, ele é Deus, é o próprio Deus, né? Então a gente vê isso muito forte no Evangelho de João. A data que é escrito esse Evangelho é em torno de do ano 80 ao ano 95, tá? Então nesse período aí, acredita-se que foi escrito o Evangelho segundo João. E a gente já vê, João foi o último dos apóstolos, né? O último apóstolo a morrer, tá? E, inclusive, o próprio João, na sua carta, diz isso, né? No finalzinho aí, a gente vê
Como eu disse, o público-alvo é a igreja, né? O Evangelho segundo João ele é peculiar mesmo, é único, é diferente. Os 3 lá que nós tratamos como semelhantes, lembra? Os 3 são sinóticos, vocês lembram desse termo, né? Sinótico, evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos semelhantes. A palavra sinótico quer dizer isso, né? Sinótico, né? Ou seja, sob o mesmo olhar, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles são bem parecidos nos relatos que trazem sobre Jesus, né? Embora tenha um público-alvo e traz informações e características diferentes do ministério de Jesus para ministério, obra, né? E natureza para esses públicos diferentes, mas eles são parecidos, tem as passagens paralelas. O que tem em Marcos a gente encontra em Mateus, o que tem em Mateus a gente encontra em Lucas, o que tem em Lucas a gente encontra em Marcos. Muitas passagens deles são semelhantes. Agora o João não, o João é totalmente diferente, amados, totalmente diferente, tá? Pode ser você ter uma ou outra passagem parecida, mas o evangelho em si, seus 95% do evangelho de João, ele não se assemelha aos outros 3 que são semelhantes entre eles, né? Então é muito peculiar e revela mais a fundo esse mistério mesmo, né? Da pessoa de Jesus. Ele mesmo, João, ele se identifica como sendo o autor do evangelho. Ó. Vamos lá para João capítulo 21, verso 20. A gente já começa a entrar aqui propriamente no livro, né? Para a gente já pegar alguns trechos, né? Pescar, pinçar alguns trechos aqui do livro, para a gente já ir percebendo essas peculiaridades. Capítulo 21, verso 20 ao 24, ó, é o finalzinho do Evangelho. Então vamos lá, João 21 e 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Olha que coisa interessante como João é descrito aqui, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer, que era o João. Olha só. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Verso 24, ele mesmo fala, ó, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele próprio, no seu evangelho, ele fala lá, sou eu que estou escrevendo isso aqui, é eu que testifico tudo isso. É esse discípulo, né, que Jesus tinha uma proximidade maior. Não é que Jesus tinha uma proximidade maior, é que esse discípulo tinha uma proximidade maior com Jesus, porque ele entendeu, né, o relacionamento de Cristo. Os 11 tinham um relacionamento diferente com Jesus, né? Via Jesus mais essa questão mais distante, né, de Senhor, do próprio Deus. Chegou um tempo no ministério de Jesus, entre os seus discípulos, e Mateus no capítulo 16 vai falar isso, que Jesus pergunta, vocês, o que dizem aí os outros, quem eu sou? Diz que tu és João Batista encarnado, é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, mas e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro fala, tu és Deus, tu és o Filho de Deus, olha o termo de novo, né? Tu és o Filho do Deus vivo, quer dizer, tu és o próprio Deus. Então eles sabiam que Jesus era o próprio Deus. Então eles tinham essa questão, né? É o próprio Deus que está conosco, o Emmanuel, né? O Deus conosco. Ele está aqui. E aí é interessante que João, embora reconheça e descreve como nenhum outro a divindade de Cristo, mas ele tem esse relacionamento, né? Ele entendeu, e no próprio capítulo 15 de João, quando Jesus diz assim, para João, né? Aliás, para os discípulos em si, ele diz assim, olha, o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos, né? Porque o amigo, sim, é aquele que compartilha os segredos do coração. Então, apesar dele reconhecer João, que Jesus era Deus, mas ele se relacionava com essa proximidade, a ponto do texto dizer aqui, ó, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, né? Lá na ceia foi esse episódio aí. Então, ele se identifica como o próprio escritor aqui do livro, tá bom? Bora lá, caminhar mais um pouquinho aqui, no outro ponto. Deixa eu ver lá que a Samara saiu ali, mas está retornando já, eu acho, né?
vai conectar de novo ali. Enquanto isso, eu molho as palavras aqui. Molhar as palavras para elas ficarem suaves. Bom, acho que está voltando lá. Mas bora lá, caminhar mais um pouquinho, né, Maria Lúcia? Tá ligado aí, né? Vamos lá. O propósito do Evangelho é claro, né? Está registrado em capítulo 20. Então, ó, o propósito desse Evangelho é muito claro. Está registrado no capítulo 20, verso 31. Vamos ler lá? Capítulo 20, versículo 31. A gente estava no capítulo 21, é só vir um pouquinho para trás aqui, ó. Capítulo 20, versículo de número 30 e 31, tá? Quero ler o 30 também. Diz assim, ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31 do capítulo 20. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, melhor dizendo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui está, nesses dois versículos, o motivo, o propósito desse livro ser escrito, de ser registrado, né? Tudo que foi registrado e principalmente os sinais. Essa palavra sinais é muito comum, muito peculiar do Evangelho de João. Outros falam de milagre, alguma coisa assim e tal, mas aqui ele usa muito essa palavra, essa expressão, esse termo milagre, né? Que no original que ele escreve, a língua grega, é semeion, essa é a palavra. Isso remete, né? Isso aponta para a marca distintiva de Deus. Então, todas as vezes no Evangelho de João, quando fala-se a respeito de sinais, que Jesus operou sinais, é que Jesus operou, né? Ele teve alguma ação que ali trazia a marca que distinguia Deus. Era inequívoco. O que Jesus fazia não tinha condição de nenhum espírito maligno fazer. Por exemplo, como aconteceu lá em Moisés, lembram? Lá em Moisés, lá no Egito, Moisés... Deus, né, através de Moisés, realizava um milagre lá, os magos, os feiticeiros iam lá e fazia também. Aí Deus, de novo, através de Moisés, realizava outro milagre, os feiticeiros iam lá e fazia também. Chegou uma hora lá que Deus realizou um milagre através de Moisés e os feiticeiros disseram, aí a gente não pode fazer mais, é limitado também, né? A gente engana aqui, faz as coisas, tudo, mas tem uma limitação, tem coisas de fato que só Deus pode fazer, embora os espíritos imundos, embora Satanás, em relação aos homens, né, possa realizar coisas que impressionam, tá? Entre aspas, alguns milagres. Milagre que a gente fala, amadas, é aquilo que foge da ordem natural, né? É um fenômeno. A ciência chama de fenômeno. Nós chamamos de milagre. É extraordinário, né, essa palavra. Ou seja, aquilo que está fora da ordem natural das coisas. Existem as leis naturais e existe aquilo que foge da ordem natural. Isso é interferência divina e às vezes interferência satânica. Então Satanás também, em relação à criação e ao ser humano, tem condição. Deus permitiu que ele tivesse condição de fazer algo em relação a essa natureza. Porém, Deus é aquele que não só põe limite em Satanás, mas é aquele que só ele pode realizar algumas coisas. Então isso João vai chamar de sinais, aquilo que só Deus pode fazer. Por exemplo, o capítulo 9 de João fala a respeito de um cego de nascença, né? Lá no capítulo 9, o cego de nascença. Então assim, entre alguns milagres, os antigos, os judeus, isso não está escrito no Antigo Testamento, tá? Isso é um relato de documentos, né, que a gente chama de documentos judaicos, né? É o Talmud, um documento muito famoso, e entre tantas coisas que está escrito lá, eles acreditavam que só o Messias poderia fazer alguns milagres. Eles reconheciam que profetas, né, Elias lá, por exemplo, né, orou lá, não choveu, orou de novo e choveu. Enfim, os profetas, Deus ele realizava milagres através dos profetas, isso aí desde sempre, né? Desde lá do Antigo Testamento, no comecinho, como eu disse, Moisés, e aí por aí vai um monte. Mas eles acreditavam que alguns milagres somente o Messias poderia operar. E um deles era curar um cego de nascença. Por que eles acreditavam nisso? Porque eles acreditavam que, por exemplo, o cego que
que nasceu cego, né? Não que se tornou cego, mas que nasceu cego, é porque havia sobre ele algum pecado, talvez até pecado dos seus pais. Isso eu estou falando de uma crença judaica, tá? Estou falando que a Bíblia prova esse pensamento. Estou falando que uma crença judaica acreditava isso. Ou seja, eles acreditavam que se o Messias, se houvesse a cura de um cego de nascença, seria o Messias. Por quê? Porque só o Messias poderia realizar uma cura com perdão de pecados. Lembra quando Jesus lá disse ao paralítico, por exemplo, né, perdoados são os teus pecados? Eles disseram, mas quem é esse que perdoa até pecados? Só Deus pode perdoar pecado, né? Então, assim, para eles, de fato, eles estavam certos nesse sentido, né? Só Deus pode perdoar pecados. Mas a questão é, Jesus era Deus. E quando ele cura o cego de nascença, isso foi um sinal escandaloso, assim, claro, para todo mundo ver. Né? Os judeus, os fariseus, melhor dizendo, eles não acreditaram porque era um coração duro mesmo, tem um monte de motivo lá para eles, eles tinham inveja de Jesus, eles não queriam reconhecer os seus pecados, enfim. Mas assim, os sinais Jesus deu aos montes, né? As profecias do Antigo Testamento, Jesus cumpriu todas essas profecias que diziam respeito ao Messias, uma após outra. Né? E na última semana, então, de Jesus, nossa, a gente tem dezenas de profecias sendo cumpridas na última semana da vida de Jesus, né? Que foi assim, ao longo do século sendo profetizado, dezenas e dezenas. Eu estou falando de os 7 últimos dias da vida de Jesus aqui, né? E aí o que acontece, amadas? Então, Jesus, ele prova que ele é Deus, né? João escreve, relata, mostra isso e chama de sinais. E esses sinais, esse livro foi escrito por isso, para que esses sinais foram operados, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo e para que crendo, né, creiam que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome. Então, olha a finalidade do Evangelho, né, de relatar isso aqui, ó, os milagres de Jesus, porque esses milagres, eles testificariam da divindade de Cristo. Tá? E por crer em Cristo, como eu disse, né? Por crer em Cristo, eles seriam salvos. O capítulo 17, será que é o 17 mesmo? Deixa eu ver aqui. Estou puxando na memória, né? Vamos conferir, né? É o 17, sim. 17, verso 3, tá? João 17, verso 3. Ó, estou pescando aqui tudo em João para mostrar para vocês de fato que esse evangelho, a ênfase é essa. Capítulo 17, verso 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta. Olha só, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Jesus dizendo, no que consiste a vida eterna? Crer no Pai, né? E crer que Ele enviou Jesus como sendo o Salvador. É bem interessante, amados, amadas, que a gente vê tudo isso aqui. Então, o próprio João também, ele fala da natureza de Cristo, né? Como eu disse lá no capítulo 1, vamos lá, voltar do capítulo 1, eu narrei para vocês, né? Mas vamos ler agora, que é para a gente estar confirmando mesmo na leitura aí, né? A gente às vezes vai falando, até cita o texto, mas lê diretamente, reforça aí, né? E exercita a memória. Vamos gravar os textos bíblicos aí ao máximo que a gente puder. Então, ó, ele fala da natureza da pessoa e divindade de Cristo. Então, capítulo 1, verso 1, né, como eu disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? O verbo aqui refere-se ao próprio Jesus, a palavra, né, que faz todas as coisas. Se a gente ler o verso 2 e o 3 também, ó, ele estava no princípio com Deus. Então, olha o que João está falando a respeito de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então olha o que ele declara a respeito de Jesus. Ele estava com Deus, ele era Deus, estava no princípio e ele é criador de todas as coisas. É o próprio Deus, né? Logo no capítulo 1, os primeiros versículos aqui já fala a respeito disso. Verso 14 do capítulo 1 agora, né? 14 ao 17. Eu tinha narrado só o 14 para vocês, mas vamos até o 17, ó. Então, João capítulo 1, verso 14 ao 17. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então aqui, de novo, a expressão filho, né? No caso aqui, unigênito filho. Essa palavra aqui também no original é filho único, né? Não é só o primeiro como primogênito, é unigênito. Então Jesus é o único filho de Deus, né? O único filho gerado, o único filho com a mesma natureza. Porque Deus tem filhos, por exemplo, por criação, que são os anjos, tá? Então, os anjos são chamados na Bíblia também, né, entre os termos, de filhos, né? Filhos de Deus, no sentido de criação. Deus é o pai deles porque os criou. Então, filhos por criação. Aí a Bíblia fala de filhos por eleição, que são judeus. São filhos porque foram eleitos por Deus em Abraão, né? E aí se tornaram filhos de Deus por eleição. A gente tem filhos por adoção, que somos nós. Todos os cristãos, tá certo? Efésios capítulo 1 vai dizer isso, né? Paulo diz que nós fomos adotados por Cristo, né? Nós não éramos filhos da eleição, nós não pertencíamos à velha aliança, nós não estávamos lá incluídos naquela aliança com Abraão, tá certo? Eram os judeus, né? Nós fomos adotados em Cristo Jesus e foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. É o próprio João que diz isso aqui no próprio capítulo 1, não é? Ele vai dizer, aliás, deixa eu ver aqui se eu tô meio equivocado, não. É o João mesmo que diz, né? Que o verso de número 11, 12, 13, a respeito de filho, de filiação, é isso que eu estou falando, tá? Então, capítulo 1 mesmo aqui, ó. O próprio capítulo 1 tem tudo isso aí. Veio para o que era seu, ou seja, os judeus, né? Os seus não receberam, rejeitaram Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, né? Ou seja, não é hereditário de pai para filho, nós não fomos feitos filhos porque recebemos uma herança, não foi isso, nem da vontade da carne, ou seja, não foi por mérito, não foram as nossas obras que nos tornaram filhos de Deus, e nem da vontade do varão, olha só, também não por nenhum ritual, né? Nada que a gente fez que nos tornou filho de Deus. Ele diz assim, mas de Deus. Então é Deus que nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Então nós temos filhos por criação, os anjos, filhos por eleição, os judeus, filhos por adoção, a igreja, e nós temos o filho por geração, que é Jesus, que é o único gerado, unigênito. Jesus foi gerado, não criado, amadas, tá bom? Então entenda isso. Jesus foi gerado, não criado. Ele é criador. Ele criou todas as coisas. Ser gerado é uma coisa, ser criado é outra, tá? Então Jesus foi gerado. Hebreus capítulo 10, por exemplo, vai falar isso, além desse texto aqui dizendo que ele é o unigênito, ou seja, o único gerado. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ou seja, o corpo de Jesus, né? A humanidade de Jesus. Mas Jesus é desde a eternidade, antes da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, né? Como diz o Isaías capítulo 9, versículo número 6, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e tal, referindo-se a Jesus, tá? Então só para a gente entender, mas olha só como às vezes dá uma embaralhada assim, né? Opa, calma aí, ele foi gerado, mas não foi criado porque ele sempre existiu, porque ele é o Criador? Sim, mas está vendo só? E olha como João aqui, que nós lemos no verso 14, diz, o verbo se fez carne. O verbo, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que criou todas as coisas, ele encarnou. Nós não cremos na reencarnação, isso não é doutrina cristã. Nós cremos na encarnação. Reencarnação é outra história. A gente não crê nisso. Nós cremos na encarnação, ou seja, que o Espírito, ele encarna num corpo, né? Mas assim, não tem reencarnação não, tá? Jesus, ele habitou, ele encarnou, né? Ele se fez carne, isso é a palavra encarnar, se fazer carne, tá certo? Porque nós somos, né, nós seres humanos, nós somos tanto corpo, né, matéria, quanto imatéria, espírito e alma. Então, nesse sentido, essa doutrina, tá? Bom, capítulo 8 aqui, ó,
Vamos lá, de João, ainda falando da natureza de Cristo, tá? Capítulo 8, versículo de número 42, falando ainda da natureza e da pessoa de Cristo. 8 e 42, diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Olha a expressão que ele usa. Eu saí e vim de Deus, né? De onde a gente sai? Ué, de dentro de alguma coisa, né? Então, ele saiu de Deus, tá? O próprio Deus, a Trindade, né? O Filho, ele sai. Então, eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. O capítulo 10, como eu disse, né? Citei, mas agora de novo vou reforçar e dar a certeza para vocês no texto aqui, ó. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Quando ele diz que ele e o Pai era um, ele não estava dizendo que ele era a mesma pessoa que o Pai. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Também um negócio que para nós é confuso, né? Como assim? 3 pessoas, elas não são a mesma pessoa? Não. São 3 pessoas que formam um único Deus. Não são 3 deuses. Também aqui é um negócio muito complexo, amados. A gente já deve ter discutido em outra matéria, no outro curso, nem lembro. Deve, com certeza, né? Vocês fizeram outro curso, sem dúvida, teve a Trindade. Mas olha aqui, quando ele diz eu e o Pai somos um, é a mesma natureza, tá? Então João fala dessa natureza de Cristo, tá? A natureza da pessoa e divindade de Cristo. Bom, eu quero falar para vocês aqui de 3 pontos que eu acho bem interessante que João fala aqui no Evangelho a respeito de Cristo, tá bom? Eu quero falar para vocês aqui, ó, de 3 pontos aqui, 3 evidências a respeito de Cristo, né? 3 evidências: identidade, missão e natureza, tá? Identidade, missão e natureza. É o que João fala de uma maneira muito mais clara a respeito de Jesus. A identidade de Cristo, a missão de Cristo e a natureza de Cristo. Primeira coisa, a identidade. Como eu falei de sinais, vou falar agora de identidade, tá? Então, no Evangelho de João, isso é sequencial, são 7 sinais. Lembra da palavra sinal também que eu falei? Por isso que eu vim trazendo para vocês essa ideia, né? Sinal. Então, as 7 sinais que são as evidências, né? A respeito da identidade de Cristo. Quem Cristo é? João fala de 7 sinais. Sequencialmente, ele fala, mostrando que Jesus, a identidade dele é divina. Ele é o próprio Deus, né? Então, a primeira está no capítulo 2, do verso 1 ao 11. Eu não vou ler não, mas eu peço que vocês anotem aí para ler depois, para confirmar isso aí, inclusive, tá? Então, 7 sinais. O primeiro sinal está no capítulo 2, verso 1 ao 11. Qual é esse sinal? Jesus transforma água em vinho. Então, vocês podem colocar, né? Primeiro sinal, água transformada em vinho, ou água em vinho, né? Capítulo 2, verso 1 ao 11. Só para também aqui trazer uma informação para vocês, 7, o número 7, a ideia, né, do número 7 é aquilo que é pleno, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito, tá? Essa é a ideia da numerologia bíblica. Não se assustem não com o termo numerologia, né? Que a gente fala de numerologia, lembra de outra coisa, né? Do misticismo, cartomante, aquela coisa esotérica, né? Tudo aquilo lá, mas não tem nada a ver, tá? A Bíblia também, a gente tem o estudo do significado dos números, né? Então você tem o número 6, representa o homem, você tem o número 3 ou 1, representa o próprio Deus, você tem o número 7, da perfeição, né? Então você tem essas simbologias aí, na Bíblia está tudo certo, né? Então assim, são 7 sinais, mostrando de fato essa plenitude, essa completude, né, da identidade de Cristo. Então primeiro, água em vinho. A segunda está no capítulo 4, do verso 46 ao 54, tá? Então o segundo sinal que fala a respeito da identidade de Cristo, está no capítulo 4, verso 46 ao 52, que é a cura de um menino. Então Jesus cura lá um menino, aí nesse trecho, né, é mostrado, é o segundo sinal, a cura de um menino. O terceiro sinal está no capítulo 5, do verso 2 ao 18, tá? Então João capítulo 5, verso 2 ao 18, vai falar sobre a cura de um paralítico,
né? A cura de um paralítico é o terceiro sinal. São 7 milagres aqui. Então, o terceiro milagre, o terceiro sinal é a cura de um paralítico. É o capítulo 5. Aí, depois a gente tem o capítulo 6, do verso 1 ao 15. Capítulo 6, verso 1 ao 15. A gente tem o quarto sinal, que mostra a identidade de Cristo como sendo Deus, que é a multiplicação de pães e de peixes. Tá? Esse é o quarto sinal, o quarto milagre. A multiplicação dos pães e peixes, né? Aí tem o quinto sinal, que é o capítulo de número 6, verso 16 até o verso de número 21, tá? Esse sinal é quando Jesus anda sobre as águas. Então, o quinto sinal é Jesus andando sobre as águas. Sexto sinal, é aquele que eu falei para vocês do capítulo 9, né? Capítulo 9, verso de número 1 ao 41. É longo o negócio, porque lá tem uma discussão feia com os religiosos lá, né? Porque eles não aceitam que Jesus é Deus nunca. Eles não querem aceitar. E eles pegam o cego lá e dizem aí, rapaz, quem te curou não pode ser esse homem não, esse homem é pecador. Diz aí e tal. E foram para os pais dele, né? Disse, esse menino era cego mesmo desde nascença? Fala, eles não quiseram nem se intrometer, né? Disse, não, ele tem idade, ele responde por ele mesmo, pergunta para ele. Aí pega o cego de novo, que não era mais cego já, né? E diz assim, e aí rapaz, esse homem é pecador. Aí o cego diz, ó, você é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu não via e agora eu vejo. É uma discussão doida que tem lá, que eles não querem aceitar jamais. Como eu disse, era um sinal do Messias. E Jesus estava dando sinal lá, ó, eu sou o Messias. E eles não queriam de jeito nenhum, né? Quando Jesus se igualava a Deus, eles queriam pegar pedras, está endemoniado. Tá cheio de demônio, vamos dar pedrada. E aí Jesus saía de canto, né? E tal, só pra gente entender, amados, que o negócio era feio com os religiosos, né? E aí então o sexto sinal, que é a cura de um cego de nascença, como eu disse, né? E a ênfase não é um cego qualquer, é o cego de nascença por causa disso. Ah, deixa um detalhe que eu não falei para vocês, eu acho, que esse cego de nascença, ele possivelmente não tinha o globo ocular, né? Os olhos, não tinha um membro. O olho aqui, ó, tinha cavidade só. Vocês já viram alguém que não tem, só tem a cavidade aqui, o buraco? Não tem o olho, a bola do olho, não tem. Não tem a bola do olho, eu já vi, né? É feio e tal. Esteticamente é bem feio, porque não tem, né? Fica um negócio murcho aqui, ó. Então esse cego de nascença, alguns dizem que ele não tinha o órgão, as bolas do olho, por assim dizer. O que Jesus fez? Vocês lembram, né? Ele pega o barro, ó, é um negócio bem curioso, né? E dá uma cuspidinha lá, molha com... Eu sei que nojo, né? Mas é isso que a Bíblia relata. Então ele molha o barro lá, né? Com a saliva e unta, põe aqui, ó, um aqui, unta os olhos dele, né? Põe o barro, a argila úmida, molhada nos olhos. E assim, vai lá te lavar no tanque Siloé. O homem lava e volta vendo. O que Jesus fez aqui na opinião de alguns? Jesus criou o globo ocular, os dois olhos não existia, Jesus curou. O milagre foi de criação de órgãos, irmão. Olha só, né? Estava ali o próprio Criador, como o próprio Deus fez lá no começo de tudo, pegou o barro do pó da terra, lá o homem formou com as suas próprias mãos e criou o homem. Jesus estava exatamente fazendo o que ele fez lá no começo com Adão, né? Criou aqui, ó. Então, se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia dizer glória a Deus, aleluia. Mas eles não vieram hoje, né? Vamos lá, então, sétimo e último milagre, último sinal aqui, que é a ressurreição de Lázaro, tá? Que está no capítulo 11, verso 1 ao 46, né? Muito conhecida a ressurreição de Lázaro. Olha novamente aí, ó. Quem tinha poder sobre a morte? Só Cristo, né? Então ele ressuscita o Lázaro, tá? Então nós falamos da identidade de Jesus, através desses 7 sinais que o João, ele fala. Nós vamos falar sobre a missão de Jesus, o que João, ele fala a respeito da missão de Jesus, da tarefa de Jesus, o que Jesus veio fazer. O que é mostrado aqui são 7 declarações que João, ele registra a respeito de Jesus, tá? O que Jesus disse, né? E o que ele disse? Eu sou. Essa é a declaração, eu sou. Mas por que é tão importante essa declaração eu sou? Eu posso falar, eu sou o André, mas não é nesse sentido.
né? Porque lá em Moisés, quando Moisés foi se encontrar com Deus, e Moisés disse: Senhor, diz qual é o teu nome, porque eu preciso falar para Faraó quem é que está dando essa ordem. E Deus disse assim: não diz que o eu sou te enviou, né? Essa expressão eu sou lá no hebraico, claro que aqui é grego, né? Ego eimi, é o que está escrito lá, mas é eu sou, mas é equivalente, é a mesma coisa, semelhante não, é a mesma coisa do que Deus disse para Moisés lá, o eu sou. Isso quer dizer o autoexistente, o autossuficiente, é o próprio Deus. Essa declaração eu sou, tá certo? E aí, capítulo 8, verso de número 58, ó. João, né? Tudo aqui em João, tá? Todos os textos aqui são em João. 8 e 58, a gente vê aqui, ó. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus declara, antes que Abraão existisse. Tanto é que no texto ele diz assim: oxe, que conversa é essa? Tu não tem nem 50 anos, rapaz. Tu está dizendo que antes que Abraão existisse, tu já existia. Está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui no verso de número 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Que conversa é essa? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ó, ele é muito antes de Abraão. Ele tem que lembrar que Abraão está 1000 e tantos anos lá para trás, né? Muito mais, 1500, sei lá, um negócio assim. Então, olha só, ele já existia. Então, essa declaração eu sou. E o que ele disse que ele era? Capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida. Capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, verso 7. Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. Capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo de número 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. 7 declarações aqui, ó, de Cristo. Olha o 7 de novo. 7 declarações de Cristo falando da sua missão, tá certo? Falar da natureza de Cristo agora para a gente encerrar aqui. Natureza quer dizer divindade de Cristo, né? A ressurreição corpórea de Jesus como sinal supremo da sua deidade é a prova máxima, né? De que ele é o Cristo, o Filho de Deus. O capítulo 20, verso 31, nós já lemos, mas esse é o texto para a gente apoiar essa declaração, tá? Que a ressurreição de Cristo é a prova máxima que ele é o Cristo, Filho de Deus. Tanto o capítulo 20, verso 31, né, do Evangelho, quanto 1 aos Coríntios, capítulo 15. Também Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, a importância, o que isso prova, que ele é o próprio Deus, que ele venceu a morte, o império da morte, ele venceu Satanás, ele venceu o poder destrutivo, né? No caso do pecado, que é a morte. Então, o salário do pecado é a morte, mas Jesus vence o diabo, vence o mundo e vence a morte. E a sua ressurreição que evidencia isso. Ninguém matou Jesus, não havia poder nesse universo para matar Jesus. Como eu disse, Jesus não tinha pecado, então o pecado não tinha poder de matar Jesus. Satanás não tinha poder sobre Jesus, tá certo? Não tinha condição nenhuma de fazer nada, né? Este mundo não tinha poder para matar Jesus, não foi a força de Roma, não foi o poder religioso, tá certo? Não foram os homens que mataram Jesus, e nem os pecados, nem os meus, muito menos dele que ele não tinha. Não foram os nossos pecados, como tem música que diz, nossos pecados matou Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Aqui no Evangelho de João, não sei se eu vou achar agora, né? É o capítulo de número 10, capítulo 10, ó. Verso número 28 e o 29, diz assim, Jesus dizendo, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Então ele dizendo que ele era maior, e que não tinha força nenhuma, poder nenhum desse mundo que podia arrebatar, tirar ele, né? Tirar, aliás, nós, os salvos, os regenerados da mão dele. Mas ele diz em outra ocasião que ninguém tira a vida dele, é ele mesmo que dá a vida e depois torna a tomá-la. Então olha só, Jesus tem poder sobre a morte, não é a morte que decide que vai matá-lo, é ele que vai se entregar à morte.
E é ele que fala: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? A força do pecado, da lei, é o pecado. A força do pecado é a morte, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Então olha que coisa interessante, amados. A gente vê aqui no Evangelho de João, Jesus sendo o próprio Deus, e a evidência disso é a ressurreição. Mostra a sua natureza como sendo o próprio. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.